Olá, meus amados, mais uma vez, Urique Costa, canal Sem Fermento. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o seu nome, por mais uma vez estarmos reunidos aqui para junto compreendermos um pouco melhor a sua palavra. Quero me desculpar com vocês aí que tive alguns probleminhas, tive que me ausentar, mas o intuito aqui não é de parar, é de continuar. Porém, mesmo vendo que o número de inscritos não aumentou, porém se manteve ali, eu quero pedir a você que ajude o canal a alcançar um número maior de pessoas. Faça com que outras pessoas também tenham acesso, para que nós possamos chegar pelo menos a 1000 inscritos. E quero convidar você que ainda não se inscreveu, e se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez, sabe que eu passei por um processo de... Como é que eu posso dizer? Um processo de conhecimento. Eu saí de um extremo, estava indo a outro e voltei ao ponto de equilíbrio. Porque eu saí de um extremo de uma forma radical. Só que o Criador, quando me tirou dali, ele me tirou dali com um propósito. Ele disse: tu é meu, sai daí, sai desse meio, tu é meu. E eu saí e fui acompanhando visões de pessoas super radicais, assim como eu também sou radical. E eu estava assim, aprendendo com eles e vendo coerências, coisas coerentes, coisas lógicas. Só que o Criador falou: não, tu é meu, eu não tirei de um extremo para te jogar no outro, eu quero você num ponto de equilíbrio. Eu quero que você alcance a maturidade, eu quero te mostrar, você viu isso aqui, eu vou te mostrar isso aqui, mas eu vou te trazer de volta para o equilíbrio. Eu disse até para o meu irmão há um tempo atrás que eu estava com uma visão com uma visão do Evangelho de uma forma alienígena, vendo lagartos e lagartixas. Bom, se você não entendeu, lagartos e lagartixas são dragões, dragões, monstros, essas coisas todas. Tem pessoas aí que dizem assim: ah, o Leviatã é um monstro. Ah, o Behemoth também é um outro monstro. E se você olhar na própria Bíblia, quem é Behemoth e quem é Leviatã, você vai cair para trás. Porque você fala as coisas e não procura a base, a raiz, para falar dela de forma segura, pautada na palavra. Você vai criar coisas, mas se você pautar na palavra, você vai ver que não deixa de ser hipopótamo. Eu acho que é rinoceronte. Não, é o hipopótamo e o crocodilo. Leviatã, crocodilo. Behemoth, hipopótamo. Isso você pode encontrar em Jó. Jó fala do Behemoth. E Isaías, se eu não me engano, também fala do Leviatã. Isaías 27. E Jó, eu não lembro aqui o capítulo, eu acho que é 41, 38, de 30 para cima. Então ali fala de Behemoth, de Leviatã. E aí você vê que não é necessário você criar monstros para gerar medo nas pessoas. E mais, a religião, ela não se preocupa com isso. A religião, ela faz exatamente isso. Cria monstros, cria seres para impor medo em seres humanos. E os seres humanos que não procuram uma base, que não procuram não pesquisam, não procuram o entendimento, e geralmente ficam com aquilo que ouve daquele líder que se encontra na frente, eles acabam sendo induzidos ao erro de estar ali envolvido com essa situação promíscua, com essa situação leviana,
com essa situação fraudulenta que só tem o intuito de tirar daqueles que lá se encontram. Mas aqueles que lá se encontram só têm o intuito de estar buscando o Criador. Porém, chegando lá, o Criador que é apresentado para eles é um Criador que, se eles não derem, eles serão punidos, eles serão julgados, eles serão castigados. E esse não é o meu nem o seu Criador. Então, eu estava conversando com uma pessoa. Antes, eu queria convidar você que ainda não se inscreveu, né? A compartilhar, a se inscrever, a ativar o sininho, receber notificação e também compartilhar. Então, eu estava conversando com uma pessoa e ela, assim, demonstrou muito, mas muito medo do diabo e é cristã há mais de 30 anos. Já é uma senhora. Deve ter lá seus 52 anos. Eu fiquei pensando, como é que esses homens conseguiram incutir esse medo na mente dela e alimentaram isso e ensinaram ela a alimentar o medo que eles criaram na mente dela. Mas isso tudo é por falta de entendimento do que diz a palavra. E aí ela falando, né, tentando me evangelizar sem saber de nada, e aí eu ouvi de boa. E de repente ela falou uma situação lá que eu falei, não posso concordar com isso. Deixei ela falar. Quando ela terminou de falar, eu falei, olha, tudo que a senhora me falou aí, eu já vivi. Porém, hoje eu não vivo mais isso. Hoje eu vivo usufruindo dos benefícios conquistados por mim, pelo meu Salvador. Tudo quanto ele conquistou no madeiro por mim, eu tenho usufruído da liberdade, do amor que lança fora todo medo. O medo que eu vivia, incutido na minha vida pela religião, hoje não me alcança mais, hoje não mais me prejudica, não mais. Não mais gera em mim pânico, não mais gera em mim desespero, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu e o seu tesouro até o dia final. O dia final é o dia em que deixarmos essa semente, que é esse corpo carnal, para recebermos um novo corpo glorificado. Então eu percebi que essa pessoa ela tinha muito, mas muito medo do diabo. E aí eu comecei a explicar para ela algumas coisas. Comecei a explicar. Aí eu falei para ela, olha, já vivi tudo isso. Hoje não vivo mais. A religião ela não tem mais influência sobre mim. Porém, eu não sou contra as pessoas reunir. Quisera eu tivesse um grupo que prega as mesmas coisas que eu e que se reunisse aqui próximo de mim. Porém, todos os que eu encontrei no YouTube no Google, são longe. Do qual não adianta eu ir lá fazer uma visita e ficar me deslocando daqui para Jacarepaguá, daqui para Caxias, ou para São João de Meriti. Não. Quando surgiu um grupo semelhante à pregação da graça próximo, quando surgiu um grupo que prega a graça próximo de mim, com certeza eu farei parte desse meio, desse grupo. Com certeza eu estarei ali com eles, crescendo na graça e no conhecimento. Conhecimento daquele que veio, se fez homem, habitou entre os homens, para conquistar a minha e a sua liberdade, através do seu sacrifício, através do sacrifício de si mesmo no madeiro. Através do sacrifício de si mesmo no madeiro, ele aniquilou o pecado. Através do sacrifício de si mesmo no madeiro, ele destruiu o diabo. Através do sacrifício de si mesmo no madeiro, ele deu vida a todos quanto receberam, a todos quanto ele elegeu. E aí eu expliquei para essa pessoa que esse medo não mais gera em mim pânico, desespero. Ela, mas como que hoje você vive fora da igreja,
falei, eu não vivo fora da igreja. Eu faço parte, eu sou um membro da igreja. Eu sozinho não sou igreja. Sozinho eu sou um membro da igreja. Porque igreja somos todos juntos. Todos reunidos somos igreja. Mas não é igreja que se reúne dentro de 4 paredes. Não é que as 4 paredes não é as 4 paredes que definem uma igreja. Não são as 4 paredes que definem uma igreja. Porque a igreja do Criador, ela se reúne em qualquer lugar, independente de 4 paredes, independente de ar livre, de sol, de noite ou de dia, de chuva, não importa, é onde quer que você esteja, onde quer que eu esteja. Nós somos igreja quando nos reunimos. Eu sozinho sou um membro da igreja, ok? Mas eu sou templo do Espírito Santo, e você também. E por sermos templo do Espírito Santo, somos membros uns dos outros, ok? Ou seja, nós todos formamos o corpo, e o cabeça é Cristo. Então eu queria convidar você a pensar comigo a respeito do verdadeiro ser maligno que gera tanto medo e desespero, pânico, pavor nas pessoas e fazem com que elas se submetam à ordem daquela liderança que se encontra ali na frente com o intuito só de tirar proveito. E nós temos visto aí na mídia homens que sabem a verdadeira condição de um filho do Criador, mas tira proveito. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 11, versículo de 1 a 3. Eu vou ler aqui porque eu quero aproveitar o tempo. Dizendo assim, 2 Coríntios 11, de 1 a 3. Quisera eu suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem e pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Bom, e aí? A serpente seduziu Eva, e Eva não se apresentou pura a Adão. A religião ensina que Adão, ele é um ser espiritual. A religião ensina que Adão é um ser exemplar. Porém, nós vimos aqui na Bíblia que Eva foi seduzida pela serpente. Só que a serpente aqui é o próprio Adão. Adão corrompeu Eva. Eles juntos deveriam se apresentar puros diante de Cristo, que é o esposo. Porém, Adão se fez opositor de Cristo. Ele se opôs à ordem que ele havia recebido no jardim. Não coma, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. E ele, com a sua natureza terrena, com a sua natureza de homem natural, a sua natureza terrena, sua natureza humana, se sentiu se viu atraída pelo desejo e seduzida pela cobiça de comer do fruto do qual ele havia sido orientado para não comer. E aí, quando ele recebe essa ordem, Eva ainda não havia sido criada. Logo em seguida, essa ordem sido dada, o Criador traz um sono profundo sobre o homem, coloca um homem num sono profundo, tira uma das suas costelas e cria ali a sua auxiliadora, a sua mulher idônea, e o desperta do sono, e ele diz Ishará, que quer dizer varoa ou mulher,
Esta é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Carne da minha carne, osso do meu osso. A ordem do fatores aqui não vai alterar o produto, né? Então, quando ele viu, ele se admirou. Só que ele estava seduzido pelo desejo de comer do fruto. Ele era um homem que ele passou a ser alma vivente. Adão não era um ser espiritual. Há um tempo atrás eu até defendi a tese de que o Adão ele era um ser espiritual, e quando ele pecou, o espiritual passou para dentro da carne, e agora o homem que era guiado pelo espírito passou a ser guiado pela carne. Não, nada disso. Não tenho problema nenhum em dizer para você isso. O que eu aprendi errado, se eu aprendi errado, é porque alguém me ensinou errado. E se eu vi que é errado, eu não tenho problema nenhum em dizer para você que, olha, tá errado. Não, não é assim. Então, Adão ele era terreno, e o que ele cobiçava? As coisas terrenas. Adão ele não buscava as coisas do céu. Adão não buscava as coisas do alto. Adão ele buscava o seu bel prazer. Adão buscava as coisas que lhe convinha. Ele não buscava as coisas do Criador, ele buscava aquilo que lhe convinha, aquilo que ele queria. Satisfazer a si mesmo, satisfazer as suas vontades, os seus desejos, por ele ser natural. Se você parar e analisar, nos dias de hoje não é diferente. Uma pessoa, mesmo sendo eleita, mesmo ela tendo sido predestinada à salvação, enquanto ela não tem a sua mente revelada, os seus olhos iluminados, enquanto o evangelho não é revelado a ela, enquanto a sua mente e os seus olhos estão em trevas, ela vive segundo o curso deste mundo, fazendo assim a sua própria vontade, buscando seus próprios desejos, buscando satisfazer a si acima de todas as coisas. Assim era Adão. Porém, quando o entendimento, quando a revelação do evangelho chega na vida dessa pessoa, essa pessoa agora sim ela vai buscar as coisas do alto. Agora sim ela vai buscar o Criador, o seu reino, a sua justiça. Agora sim ela vai querer fazer a diferença. Então nós vimos aqui que Eva foi seduzida pela serpente. Quem é a serpente aqui? A serpente é o próprio Adão, que seduzido pelo seu desejo de cobiça, de comer do fruto, ele enganou a sua esposa. E aí ele a seduziu. Ela comeu e ofereceu a ele, porque ele achou que se ela comesse e oferecesse a ele, ele estava isento da culpa. E aí quando o Criador falou: Adão, por que ele não perguntou por Eva? Adão, porque essa ordem não havia sido dada a Eva. Não havia sido dada a ambos, já havia sido dada somente a Adão. E aí, Adão, onde estás? Adão, onde estás? Ah, ouvi teus passos e estava nu, tive medo e me escondi. Quem te disse que estavas nu? Comeste do fruto da qual eu te ordenei não comeras? Da qual eu te ordenei que não comesse? Te ordenei, da qual ordenei a vocês ou ordenei a Adão? Eu até vou ver isso aqui porque veio na mente agora. Quero ver isso aqui se está numa forma plural ou se não. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Foi somente a Adão, viu? Não que ordenei a vocês que não comessem, mas que te ordenei que não comesses, somente a ele. Então Adão, ele seduziu Eva, ela comeu, e quando o Criador chega, ele disse: olha, eu ouvi teus passos, tive medo porque estava nu, me escondi. Aí veio a resposta do Criador: beleza. E qual é a primeira ação de Adão? A mulher que tu me deste. Essa atitude de Adão representa o quê? O que significa essa atitude de Adão? Ele acusou. Primeiro, ele seduziu a mulher. Segundo, ele acusa. Quem é o pai? Quem é o sedutor? Quem é
o mentiroso? Quem é o pai da mentira? Porque seduzir é mentir, é enganar. Enganar é mentir. Quem é o pai da mentira? A religião diz que é Satanás, o diabo. Adão, ele seduziu Eva, ou seja, ele enganou Eva, ele mentiu para Eva. E aí o Criador chega. Quando o Criador chega, comeste a mulher que tu me deu. Essa atitude de Adão de acusar é a atitude de quem? Quem é o acusador? A religião diz que é o diabo. A religião diz que é o diabo. O acusador é o diabo. Ok? Adão primeiro, ele mentiu para Eva. Ao invés de eles se apresentarem puros para Cristo, ele seduziu. Ele seduziu Eva. E Eva se deixou ser influenciada. E tanto é que ela fala assim: a serpente me enganou. A serpente nunca falou, nem nunca falaria, nem nunca falará. Então, ele próprio seduziu Eva, enganando, mentindo para ela. Ela comeu. Quando o Criador chega, ele acusa Eva, acusador. Então, quem é o pai da mentira? A religião diz que é o diabo. Quem é o acusador? A religião diz que é o diabo. Mas vamos ver uma outra característica. Romanos 5,12. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quem trouxe o pecado? Quem deu início ao pecado? Quem permitiu que o pecado entrasse no mundo? Adão. Assim como por um só homem. Não deveria ser assim como pela serpente entrou o pecado, porque foi a serpente quem seduziu Eva. Foi a serpente quem mentiu para Eva. Assim como por uma só serpente entrou o pecado no mundo, e o pecado assim a todas as serpentes. Não, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, a ordem havia sido dada a Adão. Eva era inocente. A religião faz de Eva a vilã da história, quando na verdade Eva, ela é injustiçada. Hoje nós vemos a sociedade machista. A sociedade é machista, as mulheres não têm muito direito, se bem que elas têm lutado por isso. E muitas delas têm mais conhecimento ao direito que têm do que os próprios homens. Então a sociedade, ela criminaliza a mulher, ela menospreza a mulher, principalmente a sociedade muçulmana. A mulher, ela é descriminalizada, a mulher é diminuída, a mulher é assim, inferiorizada diante, por conta. A religião sabe que o culpado de tudo é Adão. Então, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, era para ser pela serpente e por Eva, e Adão era para ser o inocente da história. Mas na verdade, Adão não é o inocente aqui na história. Então, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Então, quem é homicida desde o princípio? A religião diz que é o diabo, Satanás, porque ele é o pai da mentira e homicida desde... A religião diz que o pai da mentira é o diabo. A Bíblia diz isso também, que o diabo, ele é o pai da mentira. Ele é o acusador. E ele é homicida desde o princípio. E eu te pergunto, quem é que permitiu a entrada do pecado? Quem é que seduziu a mulher? Quem seduziu a mulher? Quem seduziu a mulher? Adão. Quem acusou a mulher?
ela, a mulher que tu me deste, Adão. Ué, por que não foi o diabo? Se é o diabo que é o acusador. Não, foi Adão. E quem é homicida desde o princípio? Assim como por um só homem entrou o pecado, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. E aí eu te pergunto, quem é homicida desde o princípio? O que é um homicida? É alguém que mata, é um assassino. O diabo nunca matou ninguém. Se ele fosse um ser espiritual, ele nunca matou ninguém. O diabo estava no deserto com Cristo. E ele disse, lança-te daqui abaixo. Não, ele empurraria. Se ele é um ser maligno, ele empurraria. Mas tudo bem. Então quem é o homicida desde o princípio? Quem trouxe morte a todos os homens? Quem trouxe morte a todos os homens é o homicida. Foi a serpente? Assim como por uma só serpente entrou o pecado, e pelo pecado a morte passou a todas as serpentes? Não. Assim como por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, aos seus semelhantes. Adão, ele era um ser natural. Adão era um homem que ele era alma vivente. Adão era um homem terreno. Ele cogitava das coisas da terra. Ele não estava nem aí para as coisas espirituais. Não nesse sentido de se lixando para isso. Mas ele não buscava as coisas do alto. Porque isso era um propósito do Criador. O propósito do Criador era que do mesmo vaso ele fizesse um para honra e outro para desonra. E o vaso é Eva. Adão é a forma. Eva, nossa mãe, foi ridicularizada, diminuída, ofendida, quando na verdade ela é inocente. Adão não foi enganado, Eva foi. Não é o que diz lá em Timóteo? Adão não foi enganado, Eva foi enganada. Mas quem enganou Eva? Vamos ver se eu acho isso aqui lá em Timóteo. Aqui, ó. E não permito que a mulher ensine. E não permito que a mulher ensine, exerça autoridade de homens. Tá. Aqui, ó. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Aí ele diz assim: e Adão não foi iludido, mas a mulher sendo iludida caiu em transgressão. Adão sabia, exatamente, mas ele seduziu Eva e ela caiu em transgressão. Porém, eles pegam isso para culpar Eva, achando que a serpente é um ser de cauda. Aí ele diz assim: Adão não foi iludido, mas Eva sendo iludida, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de ser mãe. Aí a pessoa falou assim: pô, mas eu vejo você aí tão tranquilo, tão seguro. Falei: a segurança que eu tenho não vem de fruto da minha natureza. Não é fruto da minha natureza, mas é fruto do Espírito que habita em mim. É fruto da obra salvífica de Cristo no madeiro. É fruto do conhecimento da graça. É fruto disso, daquilo que ele conquistou. Então, quem é o homicida desde o princípio? Adão. A religião diz que é o diabo, mas tudo bem. Sendo Adão ou sendo o diabo, dá no mesmo. Porque ambos aqui é a mesma coisa.
Só que eles criaram um ser para incutir medo e desespero, pavor, e fazer com que as pessoas se tornem-se refém deles, porque elas não têm o conhecimento, mas tudo bem. E aí, vamos ver um outro texto? Eu estou falando aqui que Adão, ele não é um homem espiritual. Então vamos lá em 1 Coríntios, a partir do capítulo 15. 1 Coríntios 15. Para a gente ver que Adão, ele era um homem natural, ele era um homem terreno, e ele cogitava das coisas da terra. Ó, assim, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Bom, Adão foi feito alma vivente. Ele foi criado da terra e ele era alma vivente. Alma vivente somente. O que ele tinha no Criador? O sopro de vida. Só o fôlego de vida. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Agora olha só, o último Adão, porém, é espírito vivificante. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante. Esse primeiro Adão foi formado do pó da terra e com a natureza terrena. Porém, o segundo Adão, ele não é terreno. Ele é espiritual e ele é celestial. Ele é do alto. Aí ele diz assim: mas não é o primeiro o espiritual, e sim natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, há uma comparação aqui entre Cristo e Adão. O primeiro Adão é terreno, o segundo é espiritual, é celestial. Assim como nós trouxemos a imagem do que é terreno, nós também devemos trazer a imagem do espiritual. De que maneira? A partir do momento em que tivermos o Espírito do Salvador habitando em nós. A partir do momento em que tivermos o Espírito vivificante habitando em mim e em você. Então, vamos olhar um outro texto. Colossenses 1, versículo 15. Colossenses 1, 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer no céu. Então, o segundo Adão, que é espiritual,
reconciliou todas as coisas consigo mesmo, quer na terra, quer no céu. O primeiro Adão, ele não fez isso. Ele, além de ter se desligado do céu, ele só buscava as coisas terrenas. Mas vamos lá. Pegar um outro texto. Hebreus 1:2. Nestes últimos dias nos falou Deus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nestes últimos dias nos falou Deus pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, o primeiro Adão não fez isso que o Cristo fez, porque o primeiro Adão, ele era natural. Vou ler de novo aqui. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Um outro texto. João 8, 43 e 44. Qual a razão por que não me compreendes a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe o desejo. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Bom, com quem Jesus estava falando aqui quando ele referiu a eles como sendo filho do diabo? Os sacerdotes, os fariseus, escribas, eram seres humanos? Eram. Mas ele disse que eles eram filhos do diabo e queriam satisfazer-lhes a vontade de seu pai. Porque o seu pai é mentiroso e nunca é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Quando fala mentira, fala do que ele é próprio, porque é pai da mentira. Então, eles eram filhos do diabo que estavam ali defendendo a palavra de Deus. Eles diziam estar defendendo a palavra de Deus, mas Jesus falou que eles eram filhos do diabo. Porque o que eles faziam era enganar a população da época de então. Assim como os de hoje têm o intuito de enganar a população da época de agora. Mas eles eram filhos do diabo. Quem é esse diabo a quem Jesus se referiu? Existe hoje duas naturezas. Quer dizer, hoje não, desde o princípio. Existe duas naturezas. A partir do momento em que Cristo venceu no madeiro, as duas naturezas estão lutando. Antes, Deus deixou o homem no período escuro, no período de trevas, ele fez uma separação. E esse período de trevas durou até o dia em que Cristo veio e desceu e foi sacrificado no madeiro. Esse período de trevas deixou de existir a partir do momento em que Cristo venceu no madeiro. Porque as pessoas pensam que trevas é diabo, satanás, demônio, rabo, chifre, tridente, fogo. Trevas nada mais é do que a ausência de luz. E a ausência de luz aqui é no sentido de ausência de Deus. Porque Deus é luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz. Porque os homens estavam andando segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios princípios,
afastados de Deus, vivendo as suas próprias trevas. E ele veio e disse: eu sou a luz do mundo. E sendo a luz do mundo, ele fez eu e você também como luz desse mundo, para iluminar os que ainda se encontram em trevas. Mas não é trevas de um ser maligno de cauda, tridente, chifre, vermelho. Não. As trevas é a ausência de Deus. As trevas é nada mais, nada menos do que o sexto dia. E o sexto dia reinou de Adão até Cristo. O homem viveu na ausência de Deus, sem a luz de Deus. E a partir do momento em que Cristo vence no madeiro, ele trouxe luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. E ele nos fez luz para alumiar os que se encontram em trevas. Mas vamos ver um outro texto. E as pessoas pensam que aqui trevas é cheio de demônio, cheio de bichinho, cheio de lacraia. Vai lacraia, vai lacraia. E aí, vamos ver um outro texto. Quem é esse diabo a quem Jesus se refere? Vós sois filhos do diabo. Ué, então ele estava falando com os demônios. Era com os demônios que ele disse: vós, por que não é capazes de ouvir, né? Por qual razão não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo. Aqui ele está dizendo que esses homens aqui são do diabo. Mas por quê? Porque são filhos do diabo. E quem é esse diabo que é capaz de gerar seres humanos? Aqui em João 10, 27, ele diz assim: ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Aqui ele diz que os escribas, os sacerdotes são incapazes de ouvir, mas as ovelhas dele ouvem ele e conhecem sua voz, e elas o seguem. As ovelhas dele ouvem e o seguem, mas os que não ouvem e são incapazes de ouvir são do diabo. Porém, quem é os do diabo? Vamos entender quem é esse diabo. Gênesis 4, versículo 1. Já estou finalizando, pessoal. Gênesis 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta lhe concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. 1 João. Bom, quem coabitou com a mulher? Diz assim, né? Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Eva era mulher de quem? Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta lhe concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. 1 João 3, versículo 12. Não sendo, olha só, coabitou o homem, vou ler de novo, coabitou o homem com Eva, sua mulher. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Aí eu vou te perguntar: quem coabitou com Eva? O homem. Quem é o homem? Adão. Quem nasceu dessa relação? Caim. 1 João 3,12. 1 João 3,12. Não sendo Caim, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. Por que assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Bom, não sendo como Caim, que era do maligno.
que assassinou seu irmão. Por que assassinou seu irmão? Porque as suas obras eram más, ruins. Então, de quem é Caim? Caim é filho de quem? Gênesis 4:1 diz que o homem deitou, Adão coabitou com sua mulher, e dessa relação nasceu quem? Caim. E aqui João está dizendo, não como Caim, não segundo Caim, que era do maligno. Adão gerou um filho que era do maligno, juntamente com Eva. Se os dois são do bem, por que Caim é do maligno? Quem é o maligno na história? Lembra que Cristo diz, vós tendes por pai o diabo. No gênero masculino, o diabo. Gênero masculino. Então, para Caim ser do maligno, ele tinha a natureza de um dos dois, ou do pai ou da mãe. Adão, ele tinha uma natureza totalmente igual à natureza do pai, terrena, carnal, maligna, traiçoeira, cobiçosa. E aí, por fim, logo no início também, lá em Gênesis 6, o Criador, ele fala, esse áudio da minha esposa vai bem sair aqui. O Criador fala, então disse o Senhor, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Aqui não está assim. Algumas versões estão, meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Então a luta do Criador foi sempre com o homem. Aí você imagina pessoas que dizem assim, no céu Satanás foi expulso do céu. Se Deus é um Deus de ordem, se o céu está em harmonia, como pode haver um ser que foi capaz de viver no mesmo ambiente em que Deus se encontra e tramar e fazer e acontecer? Pessoal, não mais. Libertem-se. Tire suas próprias conclusões, leia pelo menos o versículo e seja livre. Claro, seria muito bom se houvesse um grupo para nos reunirmos. Seria excelente. Mas trabalharemos para isso ser uma realidade. Porque é bom estarmos unidos. Não sou contra se reunir. Sou contra o que eles fazem, somente. Essa é a mensagem que eu deixo. Um beijo no coração de vocês, a graça e a paz do nosso Salvador. Até a próxima, pessoal.